Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. Vamos para a leitura do texto? Lá está escrito assim, meus amados irmãos, Romanos 14, verso 1 em diante. Recebam quem é fraco na fé, mas não para discutirem assuntos controversos. Um crê que pode comer de tudo, e já o outro, sendo fraco na fé, come apenas hortaliças. Aquele que come de tudo não deve desprezar quem não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Amém? Somente até aí, e daí para frente a gente vai seguindo. Irmãos, quando a gente começou Romanos, eu fui ler o capítulo 1, né, que eu ia ministrar o capítulo 1, eu li assim, eu falei, misericórdia, como que eu vou ministrar isso aqui? Complexo, assustador. Mas aí, Deus deu graça. Capítulo 3, dificílimo. Deus deu graça. E foi indo, né? Cada capítulo vai dificultando cada vez mais. E nós comentamos que do capítulo 12 para frente, já é ortopraxia, né? Já não é mais ortodoxia, que seriam os outros capítulos, que é a questão da doutrina, né? Agora não, já é a prática de tudo aquilo que foi ensinado nos outros capítulos. Os outros capítulos vêm nos ensinando a doutrina, como nós devemos ser, como nós devemos agir, o que nós somos, o que Deus é, predestinado, não predestinado, vem ensinar todas essas coisas. E aí do capítulo 12 para frente já não. O capítulo 12, você age assim, você age daquela maneira, você age daquele jeito. E do capítulo 12 para frente, não temos judeus nem gentios, nós temos cristãos, irmãos em fé, aqueles que creem em Jesus como seu único, suficiente Salvador. Aí eu fui ler o capítulo 14. E se vocês leram o capítulo 14 todo, vocês olharam e falaram, pô, aí é difícil. Aí é difícil. É porque uma coisa é a gente pregar sobre o pecado, aquilo outro, outra coisa é a gente começar a entrar nesses assuntos. Por quê? Porque não é tão simples quanto parece. Parece que é simples. Porque se a gente lê aqui, eu acho que todo mundo vai olhar. Isso aqui é simples, né, Lucas? Recebam quem é fraco na fé, mas não para discutirem assuntos controversos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, sendo fraco na fé, come apenas hortaliças. Aquele que come de tudo não deve desprezar quem não come. Aí a gente olha e fala, não, normal. E aí, o que a gente pensa quando a gente lê isso aqui? A gente lê isso aqui e a gente pensa, alguém acha que pode comer de tudo e o outro acha que não pode comer de tudo. Aí a gente já vem na mente direto quem? Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele ficou com tanta fome, mas com tanta fome, quando ele estava lá em cima da casa do menino lá, que eu não vou lembrar o nome, nem sei se fala o nome, mas eu creio que fala, né? Fica com tanta fome que ele tem uma visão. E nessa visão que ele tem, os céus se abrem e aí aparece todo tipo de animal. E aí vem uma voz e diz, coma, sacia a sua fome. E aí Pedro diz, jamais coloquei coisa impura na minha boca. E aí a gente entra aqui, porque a gente fala, com certeza está falando dos judeus, porque provavelmente o gentil ele come de tudo e o judeu não, por causa desse texto. Porém, não é isso, irmãos. Não é isso. Aqui não está caminhando nessa linha de judeu e de gentil. E também, se a gente voltar no Velho Testamento, a gente vai ver várias partes onde eles estão comendo carne. Quando Eliseu é chamado por Elias, o que é que ele faz? Ele queima as carroças e os bois, ou seja, churrasco. Então, eles já comiam carne. Então, essa questão da carne aqui e apenas das hortaliças não é uma questão de judeu e gentil. E aqui está falando sobre o fraco na fé e aquele que não é fraco na fé, ou seja, aquele que é forte na fé, né? Entre aspas. Recebam quem é fraco na fé, mas não para discutirem assuntos controversos. O que é fraco na fé aqui, irmãos, é aquele que está comendo as hortaliças. E o que é forte na fé aqui é aquele que come de tudo. E aí a gente entra numa coisa, por isso que eu falei que isso aqui é difícil, que como eu escrevi aqui, que não é certo, mas também não é errado. Não é certo nem errado. Esse texto está tratando basicamente disso, que tem coisas que não são nem certas, mas que também não são erradas.
Porque nós, cristãos, né, nós aprendemos os princípios básicos da nossa fé, que é o que a gente tem ensinado aqui durante muito tempo. Jesus Cristo é o nosso Salvador, quem aceita ele está salvo, quem não aceita está condenado. Cristo morreu na cruz, graça, fé, todas essas coisas são princípios da nossa fé. E a Bíblia nos mostra e nos apresenta princípios da nossa fé. Porém, também existe a ética. A ética. E no Velho Testamento existem os princípios da fé, e no Novo Testamento também existe. Porém, no Velho Testamento existe a questão da ética, que é como nós vamos viver em sociedade, como que os judeus viviam em sociedade. E os judeus daquela época, eles seguiam aquilo. Porém, nós já não seguimos. Por quê? Porque isso já passou. Aquilo é para eles. Porém, nós temos muita coisa para aprender sobre essa ética deles. E tem outra coisa também, que é a sabedoria. Então, são essas três coisas que nós convivemos e que nós vivemos diariamente. E aqui, os princípios, totalmente certo. Nós não abandonamos os nossos princípios de maneira alguma, porque princípio é princípio. A ética, levando para o Velho Testamento, algumas coisas seguimos, outras coisas não seguimos. Por quê? Porque algumas coisas não fazem sentido para a gente hoje. E aí a sabedoria vem atuar nisso. Porque a sabedoria, ela vai pegar o princípio, ela vai pegar a ética e ela vai fazer os dois darem um abraço, aonde nós vamos conseguir conciliar essas duas coisas sem ferir nenhuma das duas coisas. E aqui, quando eu estou falando, e aqui a gente entra na questão da lei de Deus, mandamentos cerimoniais e a vida social. A lei de Deus nós seguimos, irmãos? Seguimos. Nós cumprimos a lei de Deus. Né? Mandamentos cerimoniais, a gente segue? Não. A gente não segue mandamento cerimonial. Vida social, como é apresentado no Antigo Testamento, nós seguimos? Algumas coisas sim, algumas coisas não. E aí entra toda essa sabedoria nessas coisas aqui e nessas três coisas ao qual eu falei aqui, né? Então, isso aqui é difícil, meu Deus do céu, né? Então nós temos que entender a lei de Deus, né? E se nós não entendemos a lei de Deus, se nós não entendemos os mandamentos cerimoniais, se nós não entendemos a vida social ao qual nós devemos viver, nós acabamos sendo condenados. É esquisito mesmo. Mas por que a gente acaba sendo condenado? O Jean falou algo aqui no começo aqui, que é uma piada, né? É uma piada. Porém, é importante. É muito importante. Ele leu o Salmo 133, do 1 ao 3, né? Só vai ler mais do que, né? Acrescentar versículos, né? Mas ele leu e ele falou a questão da barba, do óleo que é colocado sobre o topo da cabeça, desce sobre a barba e vai até o corpo. E ele falou, tá vendo? Tem que ter barba. Quem é maior de exemplo do que o próprio sumo sacerdote? Então, se o sumo sacerdote daquela época podia ter barba, por que nós hoje em dia não poderemos usar barba? Então, essa é uma leitura correta da vida social daquela época, da ética sobre aquela época e da lei de Deus, que ainda está, entre aspas, em vigência hoje sobre nós. Porém, tem pessoas que elas não entendem a lei, que elas não entendem a vida social, que elas não entendem a ética. E aí, essas pessoas, quando elas vão ler algumas coisas na Bíblia, elas vão querer viver essas coisas como realmente está escrito na Bíblia. E aí vai ter irmão que não vai comer carne de porco. Por quê? Porque na Bíblia está escrito que não deve comer carne de porco. Aí daqui a pouco vai ter irmão, deixa eu ver, eu estou pensando em um aqui, que é diferente do outro que está na minha cabeça, que esse outro eu não vou falar ele não. Mas vai ter irmãos que vai querer viver coisas estranhas, porque está escrito na Bíblia. Porém, não é necessário vivermos essas coisas más. Não é necessário a gente viver sem barba, até porque eles viviam com barba. Né? Nós podemos comer carne de porco, nós podemos fazer N coisas ao qual os judeus não podiam fazer, certo?
Então, nós temos que ter um entendimento sobre os princípios, sobre a ética, a lei de Deus, os mandamentos cerimoniais e a vida social, para que a tradição religiosa não se torne um legalismo. Porque senão nós pegamos coisa da tradição religiosa e transformamos essas coisas em legalismo. E aí vai ser aquele irmão que vai falar: você não pode vir para a igreja de barba, mulher não pode usar calça, tem que usar só vestido, outros povos lá que tem que usar aquele negocinho assim no corpo, assim, trem esquisito, entendeu? Vai colocando a tradição religiosa como lei. Porém, a tradição religiosa não é lei, irmão. Não é lei. Igual, a nossa igreja é uma igreja reformada. Glória a Deus. Mas isso significa que somente as pessoas que vivem da maneira que nós vivemos serão salvas? Não. Tem pessoas de outras tradições que também serão salvas. O problema é quando a gente pega a tradição e quer colocar, quer fundamentar essa tradição em algumas coisas que realmente são bíblicas, sem usarmos ou passarmos pela própria sabedoria bíblica, que é o entendimento da palavra, né? A sabedoria bíblica é o entendimento da palavra, entender a palavra. Amém? É dificílimo isso aqui mesmo, viu, irmãos? Então, recebam quem é fraco na fé, mas não para discutirem assuntos controversos. Então, esse daqui, que é o fraco na fé, é essa pessoa de que você não pode vir para a igreja de calça, você não pode usar maquiagem, você tem que ficar sem maquiagem. Você não pode comer carne de porco, não sei o quê. É uma pessoa que, na fé dela, ela está abraçando coisas que ela acha que vai levar ela para a salvação, porém não vai levar para a salvação. E aí, tem esse outro irmão, o que come de tudo. E esse outro irmão que come de tudo, a visão dele está mais correta sobre esses assuntos. Esse irmão vai olhar e vai falar: que diferença faz se a irmã está vindo de calça ou de saia? Ela está vindo adorar o Senhor. Que diferença faz a maquiagem? Que diferença faz a carne de porco? Que diferença faz a barba? Todas essas coisas não vão impedir alguém de alcançar a salvação, porque a salvação é pela graça e é pela fé. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, sendo fraco na fé, come apenas hortaliças. Então vão ter pessoas no nosso meio que vão comer apenas hortaliças, que elas não vão conseguir dar um passo à frente. Amém? Aquele que come de tudo não deve desprezar quem não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. E aí, irmãos? E aí a gente vai para outra coisa. Eu expliquei tudo isso aqui, só que eu expliquei tudo isso aqui trazendo para próximo da gente. Agora eu vou colocar um pouquinho distante de nós. O que acontecia nessa época aqui dos romanos? Uma igreja que foi aberta em Roma, provavelmente essa carta que Paulo escreveu foi no ano 56, 57 depois de Cristo, e muitas pessoas que converteram ao cristianismo, elas já tinham as suas crenças, eram pagãs. E esses pagãos, eles eles eram pagãos, converteram para. E aí vendia carne, né, na feira, tudo mais. Eu não lembro se tinha doação de carne, mas eu acho que vendia carne, né? Vendia carne. E essa carne era consagrada. Entendeu? Essa carne era consagrada. E aí tinha alguns irmãos que eles pensavam o seguinte: eu não vou comer essa carne porque essa carne é consagrada a tal Deus, a deusa lá, não sei o quê. Eu não vou comer, eu vou me manter santo, porque se eu comer isso, eu vou estar em pecado. E aí os outros irmãos, o que come de tudo, é o irmão que fala: isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. E aí esse irmão deve ter falado igual Jesus: não é o que entra pela boca que te torna impuro, mas é o que sai dela que vai te tornar impuro. Então tem toda essa questão, e sendo bem sincero para vocês, dou muita dificuldade minha para trazer isso aqui, mas em resumo, irmãos, em resumo, a gente tem que entender que tem alguém aqui que não é nada.
Ele não sabe das coisas. E porque ele não sabe das coisas e ele tinha uma vida de uma certa maneira, ele está fazendo de tudo para viver o cristianismo da melhor forma possível. Da melhor forma possível. E tem outra pessoa ali que ele sabe também. E porque ele sabe, ele também está tentando viver da melhor forma possível. Porém, naquela igreja começou a ter discussões. Porque as duas formas, uma não é certa e a outra não é errada. Os dois estão tentando viver da melhor maneira possível. Porém, os dois estão entrando em conflito. Então, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, Paulo, meu Deus. Amém? Deu para entender mais ou menos? É mais ou menos isso. Aquele que come de tudo não deve desprezar quem não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Ou seja, o cara que come de tudo estava assim, pelo amor de Deus, você vai comer só planta. Só planta. E os caninos que a gente tem aqui é para carne. Ah, não. Aí o outro está aqui. Não, você está em pecado, porque você está comendo essa carne é de tal Deus, é não sei o quê, não sei o quê. Vocês entenderam? A igreja estava com essa briga. Estava com essa briga. E hoje em dia, a igreja também está com essa briga. Só que a igreja está com a briga do quê? Da barba. A igreja está com a briga do quê? Da maquiagem, do brinco, da calça, da saia, de N coisas. Então, isso daqui, que é carne ou salada, hoje em dia são outras coisas. Então, esse capítulo 14, ele não está longe da gente. Ele está próximo de nós. Muito próximo de nós. Porém, é difícil a gente encontrar essa proximidade. Mas aquele que come de tudo não deve desprezar quem não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Ou seja, estava condenando. Por que estava condenando? Estava comendo comida negociada por outros deuses, né? Eu não uso esboço mais, eu fico surpreso com isso. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu próprio Senhor que ele está em pé, ou cai, e ficará em pé, pois Deus é capaz de sustentá-lo. E aqui entra, irmão, julgamento. Julgamento. O irmão que não está comendo a carne, ele está errado? Está errado? Não está. Meu irmão que está comendo a carne, ele está errado? Não está, irmãos. Aonde está o erro? Tanto do comedor de alface e do comedor de carne. Aonde está o erro? Está aqui, ó. Julgamento. Julgamento. Julgamento é o erro dos dois. Estava para os dois estarem vivendo tranquilamente em comunidade. Mas não estão vivendo. O cara está incomodado porque o outro está comendo alface. O outro está incomodado. Não, irmão, pelo amor de Deus, pega uma coxinha aqui. E o outro está incomodado porque o outro está comendo carne. E um está julgando o outro. E um está falando, você está errado. E o outro está falando, você está errado. Você está errado, você está errado. E aí, acaba que essas coisas, essas pequenas coisas mesmo, irmão, porque isso daqui não é um ferimento à doutrina. Não é um ferimento dos princípios. Não fere a lei de Deus, ao qual Jesus deixou para nós agora. Não fere aquelas coisas que eu te falei. Não fere. Isso aqui é quase que algo secundário. Porém, algo secundário está dividindo a igreja. Algo secundário está tornando um reino unido num reino dividido. Aí daqui a pouco o pastor de lá, de Romanos, vai pregar e ele tem que pregar dois cultos diferentes. Porque tem a ceia, né? Todo culto deles tinha ceia. Aí tem a ceia da quarta-feira, que é para o vegetariano. Aí a ceia da quinta-feira é para quem come carne. Porque senão vai constranger o... Entendeu? Então a igreja acaba que ela está se dividindo. Por causa de quê? Julgamento. Não é nem por erro mesmo, é por julgar. É para o seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai. Ou seja, Paulo está falando, gente, para Deus, eu estou incomodado com a conversa música, mas é para Deus. Deus mantém ele de pé. E se ele caiu, foi porque Deus quis. Então, o que você está julgando? E ficará em pé, pois Deus é capaz de sustentá-lo. Então, o irmão está em pé e os outros irmãos estão dando a rasteira. Pecado. Vai cair, você vai cair. Ele tenta empurrando o irmão para o irmão cair. Amém? Glória a Deus. Que texto maravilhoso, hein? Nossa. Fato, né? Então, irmãos, nós, como igreja, não fomos chamados a este mundo e a estarmos na igreja
para padronizar os irmãos. Para padronizar. Infelizmente, tem lugar que você vai que todo mundo é igual. Essa pregação. Eu já vi pregação que é a mesma pessoa pregando. É idêntica, porque tem um padrão. E o pior é que seguir esse padrão. É obrigatório seguir esse padrão. Nós não estamos aqui para padronizar ninguém. E não para padronizar os irmãos, mas para os acolher. Julgamentos por questões secundárias. Costumes, tradições e preferências apenas enfraquecem a comunhão da igreja. Então, isso aqui foi só para enfraquecer a igreja. Só para isso acontecer. Ninguém ali cresceu espiritualmente. A verdade é essa. Todos enfraqueceram juntamente da igreja. Amém? Vamos ler do 5 ao 9. A quem considere um dia mais sagrado que outro, a quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, o faz. Aquele que come carne para o Senhor come, pois dá graças a Deus. Aquele que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Se vivemos, morremos para o Senhor. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Então, aqui Paulo, ele vem dar um checkmate na questão. E o versículo aqui, importantíssimo, meus irmãos, aqui ele vem falar de novo dessa divisão, e ele vem falar do sábado, né? Que até hoje. Isso aqui, nossa Deus, isso aí ninguém fala mais. Vai nessa. Esses dias eu discuti sobre isso aqui. Sobre o sábado, tem dias, é o sábado que é o dia do Senhor. Não, é o domingo que é o dia do Senhor. O culto é na quarta, não é na quinta. Não é na quinta, tem que ser na quarta. Não sei o quê, não sei o quê. Gente, olha pra você ver, coisa secundária, é besteira. É besteira. Literalmente, ela faz a gente estar rindo disso. Mas é coisa que acontece até hoje, no nosso meio. Paulo aqui está praticamente ensinando para criança, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aqui considera todos os dias iguais. E realmente é mesmo. Se a gente mudar o culto aqui de domingo para segunda, gente, é só um dia. Só vai ficar mais difícil, né? Porque trabalho, tudo mais. Mas é só um dia. Tanto faz. Se é sábado, se é domingo, se é sexta, se é quinta. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Amém? Aquele que considera um dia especial para o Senhor, o faz. Se é o sábado, vai lá, irmão. Vai cultuar no sábado. Glória a Deus. É a quinta? Vai na quinta. É terça? Vai na terça. É segunda? Isso é corajoso. Mas vai também. Vai também. Não tem que ficar ajudando, não. Aquele que come carne, para o Senhor come. Glória a Deus. Todo mundo aí? Eu como para o Senhor carne. Glória a Deus. Pois dá graças a Deus. Aquele que não come, para o Senhor come e dá graças a Deus. Aonde é o foco aqui? Graças a Deus. Estou comendo aquela picanha? Alguém está? Glória a Deus. Aleluia. Estou comendo alface? Glória a Deus. Couve? Glória a Deus. Inhame? Não gosto tanto, mas glória a Deus. Exaltar o Senhor, agradecer ao Senhor. Amém. Que texto gostoso, hein? E aqui, ó, isso aqui é maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo. Infelizmente, queremos viver para nós mesmos. E querendo viver para nós mesmos, queremos fazer as outras pessoas viver para nós também. E aí a centralidade de Deus muda e se cria um astro novo, o Lucésio. Vocês antigamente seguiam o que Deus fala, agora sigam o que eu falo. Vocês antigamente seguiam não sei o que, agora sigam. Não, irmãos. Nós não vivemos para nós. Nós não devemos viver para nós. E nenhum de nós morre apenas para si mesmo. A partir do momento que nós entramos nesse corpo que é a igreja, nós vivemos para a igreja. Vivemos para o irmão. Se te faz pecar não.
Se faz o outro irmão pecar, essa ação que você vai cometer, não faça. Não faça. A questão da tatuagem, todo mundo pergunta, por que será, né? Todo mundo pergunta, não, Lucas, não, para fim de fazer uma tatuagem, o que você acha? Na igreja que você congrega, as pessoas que você conhece, vai escandalizar eles? Ah, eu acho que vai. Não faz. Não faz. Ah, na igreja que você congrega, ninguém vai se importar? Faz. Agora, que igreja é essa, né? Eu vou ser bem sincero. Hoje em dia eu me escandalizaria. Né? Mas se ninguém vai escandalizar, faz. Não tem problema. Mas pense que as suas atitudes e algumas atitudes suas não vão, como é que eu posso dizer? Não vão ter, entre aspas, consequências só para você. Não vai ter para os outros também. Talvez não machuque só você, machuque os outros também. Constrangendo os outros. Aí a gente lembra de Jonas. Jonas vai para Nínive. Jonas, aquele povo lá, e o que Jonas faz? Pega um navio e vai para Tarsis. Ele vai uma tempestade, Jonas desesperado da tempestade, meu Deus, não vou morrer? Não. E todo mundo que estava no barco sofrendo. A escolha de Jonas afetou um tanto de pessoas. Enquanto Jonas dormia tranquilo. É o sono do justo que se fala, né? Estava lá de boa. E todo mundo sofrendo, não vão jogar as cargas fora, ora para o seu Deus, não sei o que, faz não sei o que, porque senão a gente vai morrer. Cheguei em mim e já estou cansado. Entendeu? Aqui é a mesma coisa, irmãos. Nós vamos viver só para nós. Nós vivemos para a comunidade, para a igreja. Igreja, literalmente, a gente vive para a igreja. Não algumas igrejas, né? Dependendo de algumas igrejas, literalmente, mas vivemos para a igreja. Não deve ter vivido isso. Mas vivemos para os irmãos, para não machucarmos, para não feri-los, para não constrangê-los. Porque se eu vivo só para mim, só para mim, só para mim, pensando que as minhas atitudes vão ferir somente a mim, somente a mim, somente a mim, acabou. Eu posso sair do corpo mesmo, porque eu não estou em comunhão. Aquele que não se importa com o que vai acontecer com os outros. Na igreja nós não podemos ser egoístas. 7, 8. Se vivemos, vivemos para quem? Para o Senhor. Se morremos, morremos para quem? Para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos de quem? Do Senhor. Do Senhor. Então, nossas atitudes nesse corpo cristão, Deus. Porém, lembrando, o irmãozinho não come carne, e aí o cara esqueceu de Deus. Ele esqueceu de Deus, porque o irmão come carne, o irmãozinho, Deus falou assim, não, peraí, Deus. Dou a conta para Deus, porque o irmão come carne, ele fica incomodadíssimo com aquilo. Da mesma forma o outro está comendo alface, está com peraí, Deus. Esqueceu Deus, não vai para lá. A gente não pode fazer isso, irmão, a gente não pode esquecer Deus. A gente não pode esquecer o Senhor. A gente tem que se lembrar dele, a gente tem que lembrar que essa vida é para ele, que essa morte é para ele. Viver, morrer, tanto faz. É de Deus. Eu sou de Deus. Eu não vou ficar me preocupando com coisas secundárias acerca da vida dos irmãos. A não ser que essas coisas sejam um ferir o corpo, né? Aí a gente tem que preocupar. Mas de resto, meu Deus, o cara está comendo alface? Come. Não faz comer, não. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Então, a liberdade cristã não é autonomia, mas submissão ao Senhor. Nós não somos independentes de Deus e independentes de somos dependentes do Pai, de Deus. E essa parte aqui é legal porque o desejado nem lê isso, né? Eu sou a igreja. Tijolo sozinho, eu sou uma casa. Pega aquele tijolo ali, ó, põe num lote vazio ali, fala ali, tem uma casa ali, o cara olha, uai, só um tijolo? É o desigrejado é isso aí. Uma casa que é só um tijolo. Deixa eu ver, o que vai ver? O ponto não é sobre quem está certo,
mas é sobre quem está servindo a Cristo com sinceridade. Temos que servir Ele com sinceridade. Amém? Do 10 ao 13. Portanto, por que você julga o seu irmão e por que o despreza? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: tão certo como vivo, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então, irmãos, por quê? Você fica julgando o seu irmão? Eu tenho que pôr um parênteses. O cara está falando heresia? Julgamento. Heresia? Julgamento. Porque a gente está aqui, nesse mundo, para mostrar a verdade. A verdade é Cristo. Heresias são mentiras. Então, a gente está conversando aqui, engraçado, né, Gino? Muita coisa aqui. Porém, irmãos, tem gente que pega esse sobre julgar, não julgueis, e a pessoa coloca num contexto totalmente errado. O cara está vivendo em prostituição, está vivendo em vício, está vivendo um tanto de coisa errada, está profanando o nome de Deus, está profanando o nome de Cristo, está usando de qualquer maneira, de qualquer jeito, como se não fosse nada. Esses nós julgamos sim. Nós julgamos sim. À luz da palavra, à luz da Escritura e à luz do que é certo. Agora, coisas secundárias, é isso que o texto está falando. Ele está nos colocando de frente a coisas secundárias. Por que você está discutindo, por que você está brigando por pouca coisa? Por que você está fazendo isso? É isso que o texto está falando. O texto não está falando acerca de coisas realmente complicadas e de coisas realmente difíceis. É de coisas secundárias. Lembra do irmão comendo o por que você julga o seu irmão e por que o despreza? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está, eu imagino no tribunal de Deus lá os irmãos. Porque tem igreja que é assim, né? Igreja cheia de cunha, né? Aí chega lá em cima lá, Deus fala assim: não, eu vou. O céu, né? Está aqui, aí tem um irmão e outro irmão. Então, você acusa ele de comer alface. Você acusa ele de comer carne. Qual dos dois vai entrar? Porque brigados vocês não vão entrar no paraíso. Com raiva um do outro, vocês não vão entrar no céu. Com ódio no coração do outro, vocês não vão. Então, quem que vai entrar? Quem está certo, quem está errado? Ou quem vai dar o braço a torcer? Ou os dois juntos vão falar: quer saber, irmão? Isso é uma besteira. Não tem nada a ver. Como que você está comendo aí? E eu como o que eu estou comendo? Glória a Deus. Que a paz seja árbitro entre vocês diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Isso aqui é maravilhoso. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Isso é verdade. Cada um de nós prestará contas a Deus. Sobre nós mesmos. Das nossas atitudes, das nossas palavras, de muita coisa. De muita coisa. Ou você quer chegar no céu ou você quer chegar no mundo? Eu não quero. Eu vou prestar conta de mim. Se eu posso contar por outro, eu vou contar por mim. Aí vai ficar nós dois lá de fora. Pô, o negócio não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Meu Deus, aquilo ali tá errado. Ah, que bom. Aí o outro, pô, você tá errado também. Eu falo, não, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Irmãos, tem gente que não vai na igreja porque pessoas fofocam. Ah, não vou naquela igreja não, fofoqueiro. Ah, eu não vou naquela igreja não porque não sei o quê, só pede dinheiro. Ah, eu não vou lá porque não sei o quê. Eu faço ladrão, eu não vou não sei o quê. E às vezes, esse argumento dessa pessoa, ele vem de pessoas daquela própria igreja, daquele próprio lugar. E a pessoa nunca vai entrar lá, por quê? Porque o cara que está lá dentro
Tá falando nu, que passa não pede dinheiro, você tem que ver se tá, vai pedir uma proposta, é proposta atrás de proposta, não aguento mais. Aí a pessoa não vai. Ah, não vou lá não, porque tá lá dentro, só fala que só tem fofoca lá, que só tem briga, só tem briga. O povo sai pisando um em cima do outro, as cabeças, todo mundo virou escada, porque todo mundo quer pisar e quer subir. E a própria pessoa, isso é o quê? Pede nós, de dentro da igreja, dificultando as pessoas de lá de fora de entrar na igreja. Gente mesmo colocando uma barreira. Nós mesmos. Eu lembro até hoje. O pastor que ele estava pregando, eu estava ouvindo a pregação dele. O YouTube falou que ele foi comprar um negócio no supermercado lá. Aí faltou R$ 2, né? Aí era perto da casa dele. Aí ele pensou assim, não, vou falar para o seu pastor, vou voltar aqui, vou dar um livro. Mas ele começou a dizer, mas na forma do pastor, não só falar com o é uma realidade, infelizmente é uma realidade. Aí nós falamos muito que o mundo nos ataca. Realmente o mundo nos ataca muito. Porém, a gente não ajuda também. Quer dizer, a gente ajuda só que o mundo. A gente não se ajuda. Aí fica pior, irmãos. Aí fica pior. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, parar com esse tipo de coisa dentro da igreja. Vamos nos ajudar. Vamos dar a mão. Vamos ir junto. E a verdade é que igreja é um tanto de pessoa com dificuldade no mesmo lugar. Igreja não é lugar de gente perfeita e de gente certa. Lugar de gente incerta mesmo. Lugar igual que esse quebra-cabeça, já viu? Tem umas pecinhas que tem uma bolotona para um lado assim, a outra tem duas bolotas aqui, a outra tem um buraco aqui, mas tem uma bolota lá. Igreja é assim. Ninguém é quadradinho, certinho. Porque se fosse quadradinho certinho, não encaixava. Todos nós temos as nossas imperfeições, os nossos buracos. Mas todos nós também temos as nossas qualidades, que é as bolotinhas do quebra-cabeça. E o que, é que vai acontecendo? A gente vai se encaixando. Vai se encaixando. Ah, o irmão não é bom, mas eu sou. Beleza, vem cá, vamos dar o braço e vamos lá, vamos fazer isso junto, porque na sua dificuldade eu supro ela. Mas em vez disso, dá um dedinho ali, nossa, que cara é difícil demais. Nome é ruim demais, prega mal demais, canta mal demais, toca mal demais, evangeliza mal demais. Cara do slide, a pessoa não odiava da igreja. Nunca passa o slide certo, não sei o que, não sei o que mas. Deus, vamos ajudar uns aos outros e não ficar julgando. Porque, infelizmente, eu falei do irmãozinho do slide, muito irmãozinho de slide, talvez saia da igreja por causa desse julgamento. Tem o quê? Pedra de tropeço. Obstáculo no caminho do irmão. Em vez de facilitarmos esse caminho do irmão para chegar até Deus, que cá entre nós não é fácil. Essa vida cristã não é fácil. Viver o que está escrito nesse livro grandão aqui não é fácil. É em vez da gente ajudar, porque a gente sabe que não é fácil, a gente dificulta mais ainda. Coloca mais coisa ainda, mais dificuldade ainda. E aí, quem vai ficar comigo desse jeito? Quem vai ficar comigo? Eu não lembro. É burnout, né, que fala, né, aquele negócio lá, o povo não aguenta mais trabalhar. O cheiro de novo de estresse. Então, a gente tem que ajudar, irmãos. Em vez de pôr pedra, vamos tirar pedra. Ah, o irmão tem dificuldade, bicura a pedra para lá. Assim, não, irmão, é desse jeito, daquela forma, daquela forma, daquela forma. E aí a gente vai conseguir viver e conviver em comunidade mais facilmente. Pessoal, 13? É o 13. Vamos do 14 ao 19. Estou convencido, sendo completamente persuadido no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo, mas se alguém considera algo impuro, então para tal pessoa é impuro. Glória a Deus. Se o seu irmão se entristece por causa do que você come, então você já não está agindo por amor. Não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu por causa da sua comida. Portanto, não deixe aquilo que vocês consideram bom ser difamado, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em buscar tudo quanto conduz à paz
e a edificação mútua. Amém? Então, irmãos, no 14, né? Então, você vê, Paulo, estou convencido, sendo completamente persuadido no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo. E aqui Paulo está falando acerca das coisas secundárias, né? Porque tem coisa que realmente não tem como, né? Não tem jeito. Vamos usar esse versículo aqui para fazer coisa esquisita, hein? Nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém considera algo impuro, então para tal pessoa é impuro. Então, para aquele irmão, não tem como ele comer carne. É triste, mas não tem como. Então, amém. Vamos deixar esse irmão para lá. Se o seu irmão se entristece por causa do que você come, então você já não está agindo por amor. Então, a pessoa do lado, para ela aquilo ali é pecado. Para ela aquilo ali é errado. Aí eu vou ficar forçando isso na pessoa. Aí eu vou fazer a pessoa pecar. E não vai, irmãos. Se uma pessoa realmente é pecado, e realmente tem como mudar isso, a gente se abstém disso. A gente se abstém. O Senhor não entra no irmão que não gosta de churrasco dele. Ele vai comer o coração dele. Mas então você já não está agindo por amor. A gente tem que agir em amor, irmãos. Tem coisa que realmente a gente tem que dar o braço a torcer. Tem coisa que não tem como ficar brigando, não tem como ficar lutando, não tem como ficar. Tem coisas que a gente dá o braço a torcer. Não é que não é errado, ou não é que é certo. Tem coisas que simplesmente dá o braço a torcer. Pensa naquela alma, pensa no peso disso para aquela pessoa, se coloca no lugar dela. Não destrui o seu irmão porque em Cristo morreu por causa da sua comida. Já pensou nisso? Destruir o irmão por causa de comida. Misericórdia! Que fome é essa? Vai destruir o irmão por causa de barba. Infelizmente, acontece isso. Vai destruir o irmão por causa de cabelo. Para mim não é um problema. Vai destruir o irmão por causa de coisas secundárias. Infelizmente, tem igreja que você não está em comunhão por causa de coisas secundárias. Você é quase exonerado da igreja por causa de coisas secundárias. Isso é certo, irmão? Não é. Isso não é certo. Isso é triste. Triste por causa de coisas que nada a ver. Nada a ver. Você vai tirar o irmão da comunhão, não vai conversar com ele, não, irmão, vou conversar com você mais não, porque seu bigode cresceu. Que isso? Que isso? Infelizmente, irmãos. Portanto, não deixe aquilo que vocês considerem bom ser difamado, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que a gente tem que correr atrás, irmãos. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em buscar tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Edificação mútua. Não é somente eu ser edificado, não é somente o irmão ali ser edificado, o outro, não, mas todos nós sermos edificados mutuamente. Isso tem que tirar algumas coisas, tem que arredar algumas coisas, outras, que façamos. Se não forem coisas que firam a palavra de Deus, amém. Priorize o que é essencial. Cristo, não costumes externos. Amém? Vamos do 20 ao 23? Está escrito assim: não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Isso aqui é maravilhoso, olha. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui vai para o meu status hoje, tá? Vocês olharem no WhatsApp lá, vocês vão ver lá. Não destrua a obra de Deus por causa da comida.
Não destrua a obra de Deus por causa de coisas secundárias. Não destrua. É triste a gente ver igreja aí que lá na parte mais alta da igreja, na cúpula, é briga por aquilo, por aquilo outro, por aquilo outro, por aquilo outro. Menos briga por causa da palavra. Não vem ninguém dando, vamos tornar a igreja mais bíblica, vamos tornar a igreja mais séria, vamos tornar a igreja mais espiritual. Não. A briga é do dízimo, daquilo, é de não sei o que, é de não sei o que mais, não sei o que. Nunca é, sempre por coisas secundárias. Irmãos, muitas igrejas são destruídas por coisas secundárias. Isso não vem adentrar o nosso meio. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Volta de novo na mesma coisa. Se faz o irmão pecar, se abstém. Dá o braço a você. Se ele é um irmão fraco, né? Se abstém, dá o braço a você. Nós não ensina. Pega a Bíblia. Ô irmão, vamos fazer um estudo em casa lá. Toda terça-feira, 8 horas, você vai ensinando. E essa pessoa que é fraca, ela fica forte. Não precisa ficar fraca eternamente também. Aprender, tem que aprender. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Verdade. É melhor não comer, do que fazer o seu irmão a cair. Não é errado. Alguém discorda? Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Você e Deus. Que você crê sobre isso. Que isso não afete a igreja, né, o povo. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Os fariseus entram aqui certinho, né? Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. É certinho. Aprova um tanto de coisa, mas não cumpre nenhuma delas. E eles se condenam na própria palavra. Que nós não sejamos uma igreja que aprova várias coisas, mas que vamos ser condenados por essas coisas, porque nós mesmos não conseguimos cumpri-las. Nós mesmos não conseguimos segui-las. Amém? Isso é bom, irmãos. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. E realmente, tudo aquilo que não vem da fé Então, irmãos, para vir, não force sua liberdade sobre os outros, nem faça da consciência alheia sua regra. A verdadeira maturidade se vê em abrir mão de direitos por amor. Por amor. Essa é a nossa liberdade. Às vezes abrir mão de coisas por causa do amor. Amém? Glória a Deus? Então, finalizamos aqui hoje. Tenho que admitir, isso aqui foi mais difícil do que o capítulo 1 e o capítulo 3. Vamos orar? Feche seus olhos, eleve seu pensamento aos céus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esta noite, por esta mensagem, pela Tua palavra, pelos Seus ensinos. Senhor, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, meu Pai, que estava aqui, meu Pai, conosco nesta noite. Pelo Teu Espírito Santo, meu Pai, que está conosco todos os dias da nossa vida, quando nós entramos daqui, quando nós saímos daqui. E, Senhor, muito obrigado, meu Pai, por compreendermos, meu Pai, um pouco mais, meu Pai, sobre essa convivência, Senhor. Dessa convivência com os nossos irmãos, de como tratá-los, de como viver com eles, de como agirmos em coisas secundárias e também em coisas prioritárias, como nós vimos, meu Pai, nos outros capítulos. Muito obrigado, Senhor. E que a sua igreja, meu Pai, esteja debaixo da tua vontade, meu Deus. Esteja debaixo do teu querer, meu Pai. Que nós não estejamos fazendo coisas, meu Pai, apenas que nos agradam, mas que nós estejamos fazendo coisas que agradam ao Senhor, que agradam a tua vontade, que agradam ao teu santo nome. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, domingo que vem, a partir do domingo